A parábola do semeador aqui em Lucas, ela vai trazer bastante detalhes para mim e para você. Então fica até o final comigo aqui que vai valer a pena. Eu sou o Bispo Fabrício, nós estamos lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, juntos aqui. E você, aí do outro lado, será abençoado pela palavra de Deus. Se é novo por aqui, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí, já vou fazer o convite logo no começo para que você possa estar recebendo esta bênção da parte de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Então, por que eu digo bênção? Porque a palavra de Deus, eu entendo que ela é bênção para as nossas vidas. E você que está chegando agora aí, já abre a sua Bíblia. Lucas 8, no versículo 4, nós tivemos uma pregação ontem falando sobre o desejo de Deus em ver eu e você prosperando economicamente. Se não acompanhou a pregação, dá um pulinho, tá aqui no canal, mas vem ler aqui comigo a parábola do semeador e vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Diz assim o texto, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear, né? E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu por meio dos espinhos, no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. E outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola tem uma explicação, e quem explicou foi o próprio Jesus. Diz assim o texto no versículo 9, a explicação da parábola. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é o quê? É a palavra de Deus, a semente. E ele continua, né? O que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Esse é o que recebeu, né? A semente caiu à beira do caminho. O que caiu nas pedras são os que têm ouvido a palavra e recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Esses são aqueles que desistem no meio da provação, né? O que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Aqueles que a vitória acabou tirando ele do foco de buscar a presença de Deus, né? E a última, a que caiu na terra boa, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra no coração, estes frutificam com perseverança. Então, Deus está falando aqui os 4 tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado para nos adequar, em especial, a esse último tipo. Os 2 tipos, né, que Deus ele tem uma facilidade melhor para resolver, é o penúltimo, né, que recebeu as bênçãos, mas só se iludiu, aquele que caiu no meio dos espinhos. Então é só você não se iludir com tantas bênçãos, que as bênçãos sempre vão vir, porque você é uma árvore frutífera, e esse que cai em boa terra. Agora os demais têm que procurar mais ainda vigiar, né, os outros 2, para que não venha ser esse tipo de terreno para receber a palavra de Deus. Vamos continuar aqui a leitura. Coloca aqui nos comentários se você está entendendo, se você deseja que eu faça uma pregação só sobre isso, que eu teria o maior prazer de trazer uma mensagem só sobre essa parábola do semeador. Coloca aqui nos comentários que nós vamos aí estar trazendo, se for do desejo de vocês. Agora, se só a explicação aqui já foi bom, coloca aqui, não, Bi, só isso já tá bom, já deu para entender, tá bom? Vamos lá. A parábola da candeia, né?
Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, né? Ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sempre ela num velador, a fim de que quem entra vejam a luz. Nada há em oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, que ouves, porque ao que tiver lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Jesus está fazendo uma parábola aqui, né, falando da candeia. A candeia é como se fosse uma lamparina, vamos ter um exemplo assim. Ele fala assim que ninguém acende uma lamparina para esconder ela, você acende ela para colocar no alto. Ele está falando aqui que tudo aos olhos de Deus é visto, é revelado. E ele vai além, né? Quando essa palavra que ela está lá nos outros evangelhos do livro de Marcos, ele fala ainda, né, que uma cidade edificada sobre a montanha não tem como você esconder ela, porque ela vai ser revelada. Quando anoitecer, o brilho dela em cima da montanha vai revelar que ela está lá, né? Para a gente entender a grandeza do poder de Deus aí. A família de Jesus vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo, né? E lhes comunicaram: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Deus e a praticam. Olha que interessante. Jesus ensinando assim no extremo, né? Mãe, irmãos meus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Isso aqui Jesus ele foi ao extremo para nos ensinar a importância da obediência à palavra de Deus. Jesus ele foi ao limite. Não, a minha mãe, meu irmão, que ele falou assim: eu vou ensinar esse povo aqui algo interessante. Ele estava dando parábolas, né? Você sabe que ele estava aqui falando em parábolas. Então ele pega e fala assim: vou ao extremo aqui. Mãe minha e irmão meu são aqueles que ouvem, obedecem a palavra de Deus. Ele está indo ao extremo para que você entenda a importância da obediência à palavra de Deus. Então, por isso que ele falou desta maneira aqui, porque Jesus ele era muito temeroso, respeitava demais a sua mãe, né? Respeitava os seus irmãos, tanto que na cruz ele olha para João e fala: João, a partir de agora essa mulher ela vai ser como sua mãe, cuida dela para mim. Então ele considerava demais. Ele só falou isso aqui porque ele estava usando esse momento para o ensinamento, tá bom? Olha o que Jesus disse da mãe. Não, ele estava ensinando. Jesus usava todas as oportunidades para ensinar, para abrir a mente das pessoas e mostrar a importância da palavra de Deus ser obedecida. Próximo versículo: Jesus acalma uma tempestade. Versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sobrar, né? de afundar, né? Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Desperta-se, Jesus. E quando ele despertou, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou, e tudo se tornou grande bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Jesus perguntou. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas ele repreende e lhe obedece? Olha que importante, né? Jesus está mostrando o poder da fé, né? O poder da gente liberar uma palavra para dar ordem para esse mal cair por terra. Nós temos que agir assim. Falar assim: não, eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu não aceito essa situação, Deus é comigo, Deus é na minha vida, essa história vai mudar. E em nome de Jesus, a história, ela vai mudar aí, que você está passando, está enfrentando aí. A cura de um endemoniado gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia no meio dos sepulcros, né? E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes.
porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome, né? Respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não lhe mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando nos montes uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse que entrasse naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Olha que situação. Aquele endemoniado ali estava numa situação crítica. Ele tinha uma grande quantidade de demônios dentro dele. Tinham ali mais de 6.000 demônios dentro dele, né? Aproximadamente, porque uma legião eram 6.000 soldados. Se tinha uma legião de demônios, então era mais de 6.000 ali que estavam ali dentro, né? 6.000 demônios. Um demônio já faz um estraçalhaço aí na vida de uma pessoa. Imagina uma legião de demônios. Só que Jesus mandou ele embora. Ele saiu, e esse rapaz aqui nós vamos ver que ele virou até um discípulo de Jesus, porque é isso que Jesus faz. Ele pega aquele que é lixo e se transforma num luxo. Digita até aqui nos comentários: Jesus transforma lixo em luxo. Esse é o poder do Jesus que eu tenho pregado para você aqui diariamente, tá bom? Os gerazenos rejeitam Jesus. Amor, fecha por favor ali a porta, por gentileza ali. Ela abriu ali. Os gerazenos rejeitam Jesus. Obrigado, viu? Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de que saíra os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e foram dominados de terror. Olha aquele que era o endemoniado, aquele que era o problema da cidade, acabou de ser encontrado em perfeito juízo, porque chegou para ele a libertação total e completa, né? E continua o texto. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus tomando, né, melhor dizendo, de novo o barco voltou, né? Eles pediram para Jesus ir embora, né? Porque eles estavam ali impactados, e também o prejuízo que eles tiveram ali com os porcos falou mais alto nesse momento. E o próprio texto, o título fala aí a rejeição de Jesus por causa disso, né? Então a gente vê que aqueles homens ali, eles estavam ali preocupados, não somente com aquele rapaz que estava naquela situação, mas aquele rapaz ele trazia um problema para toda a cidade, viu? Ele era um rapaz que perturbava toda a cidade. Isso a gente vê que Jesus não conseguiu agradar todo mundo, não vai ser eu e você que vamos agradar todo mundo. Sempre vão achar alguma coisa para criticar. E nesse caso aqui, foi a questão dos porcos. Primeiro, se Jesus chega e abençoa em outra área, eles iam criticar por causa do demoniado. Poxa, ele não tem poder para libertar esse demoniado. Se Jesus atua de outra maneira, sempre eles iam criticar, porque esse é o mundo, né? O mundo é assim. E ele continua no versículo 38. O homem de quem tinha saído o demônio rogou-lhe, né, que lhe deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: aquele rapaz queria virar um discípulo, ele queria largar tudo e ir com Jesus. Aí Jesus despediu ele e falou assim no versículo 39, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Olha que bacana, que legal. Aquele rapaz, ele tinha o desejo, isso mostra que nem todo mundo tem aquele chamado que ele pensou que os discípulos tinham. Isso mostra que Jesus, Deus, ele chama cada um no seu propósito. Cada um tem o seu propósito, tem o seu chamado.
como eu preguei ontem na pregação sobre a prosperidade econômica, tem pessoas que têm o chamado para ganhar almas, mas dando suporte para os pregadores levarem a palavra para outras pessoas. Já outros são chamados para serem os pregadores. Já outros são chamados para uma função no ministério. E assim é a obra de Deus. Cada um, não adianta o meu dedo minguinho querer ter o papel da orelha. Não tem como. Não adianta o meu olho esquerdo querer ter o papel do meu nariz. Não adianta a minha boca querer ter a função do meu pé. Cada um no corpo, ele tem uma função. E assim também é a obra de Deus. Cada um foi chamado para um propósito, como o nosso próprio corpo. Ele tem os seus membros, e os seus membros ele tem a sua finalidade. E cada um tem a sua extrema importância. Nenhum é melhor ou é pior do que o outro. E nós estamos vendo aqui que esse rapaz queria ser um discípulo que fosse levar a palavra ali como os discípulos estavam fazendo com Jesus, mas ele foi um discípulo chamado por Jesus para evangelizar a sua cidade e principalmente os seus familiares. E assim ele estava cumprindo o propósito de Deus aqui na Terra, o propósito de Deus para a vida dele. E isso tem que ser algo que nós temos que entender, porque se nós não entendermos, talvez nós podemos ser pego forçando uma situação com Deus, sendo que Deus não queria que a gente tivesse daquele jeito ali. É muito importante a gente estar no centro da vontade do que Deus tem para a nossa vida. Existem pessoas que têm um chamamento, mães que foram chamadas para educar os seus filhos, para que os seus filhos se tornem grandes homens de Deus. E esses homens e mulheres de Deus educados pelas suas mães, mostrando-se o caminho que eles têm que seguir de Deus, eles vão ganhar milhares, milhões de almas. E o papel daquela mulher foi educar, o papel daquele homem foi mostrar o caminho para os seus filhos. E só dele ter ensinado, ele já cumpriu o propósito dele com Deus aqui na Terra. E outros, não. Outros vão ter que sair, evangelizar, viajar, pregar numa cidade, pregar num estado, pregar num país. Cada um tem um chamado. Mas o importante é você saber qual é o seu chamado e viver ele com todo o seu coração. Tá bom? Espero que você tenha entendido aqui o que Jesus quis dizer para esse jovem aqui e a revelação do Espírito Santo aqui para você também, tá bom? E continua a palavra, né? O pedido de Jairo. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois a sua filha única, de 12 anos, estava à morte, né? A cura de uma mulher enferma. Depois que o Jairo chegou ali e pediu para Jesus ir até a casa dele para curar a sua filha, Jesus estava indo, e no meio desse trajeto, olha o que aconteceu. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Enquanto Jesus estava indo com Jairo para curar a sua filha, para determinar que ela fosse curada, as multidões estavam apertando. E certa mulher que havia há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que ela gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens, né? Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e oprimem, e o Senhor disse: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Olha aqui, imagina a cena aí. Jesus recebe o chamado de Jairo, começa a caminhar em direção da casa de Jairo, e uma multidão atrás apertando, tocando em Jesus e conversando: Jesus, olha eu aqui, filho de Davi, tem compaixão de mim, e vai. E de repente Jesus para, fica pensativo, olha para um lado, para o outro, olha para o discípulo e fala: alguém me tocou. Aí o Pedro olha para os seus companheiros ali, para Tiago, João, para Judas, e fala: será que ele surtou ali? Porque está todo mundo tocando nele. Senhor, a multidão está te apertando, está te sufocando. Nós estamos aqui lutando para tentar contê-los. E o Senhor pergunta: quem tocou o Senhor? Ele fala: não, alguém me tocou diferente. Alguém tocou em mim que eu senti que de mim saiu o poder. Não tocou como todo mundo está tocando por tocar.
Alguém verdadeiramente chamou a atenção do meu Pai que está lá no céu. E quando ela tocou em mim, saiu de mim poder. E Jesus insistiu nisso, né? E ele continua o texto. Vendo, no versículo 47, tá? Faz até uma marcação aí nesse versículo, por favor. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ela havia tocado e como imediatamente ela fora curada. Então lhe disse Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que interessante. Só que quando você está lendo aí sozinho, sem aqui o Bispo Fabrício explicar para você, o que você imagina? Isso aqui foi muito rápido. Você imagina. Vai falar que você não imagina? Coloca aqui nos comentários. Você não imagina que isso aqui foi algo muito rápido? Mas o texto fala que aquela mulher, ela tinha passado pela mão de vários médicos. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro. E o texto está falando aqui que ela declarou diante de todo o povo tudo o que aconteceu com ela. Imagina essa mulher contando as experiências. A Bíblia não fala o tempo. Mas imagina ela falando para Jesus tudo o que ela passou nesses 12 anos. Imagina ela detalhando tudo. Porque ela estava tão feliz ao ser curada que ela já não ia ser mais humilhada, porque naquela época uma mulher, né, nessa cultura deles aqui, a mulher até nos seus dias ali, nas suas regras de dias ali, ela era meio que deixada de lado pela cultura da época. Imagina ela com uma enfermidade que ficava fluindo dela sangue hemorrágica, uma mulher hemorrágica por anos, 12 anos, sem parar. Imagina a fraqueza que ela estava, imagina a situação que ela estava, imagina a humilhação que ela estava. E ela relatando tudo isso. Você acha que foi assim rápido? Foi nada. Demorou. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque nessa demora, a filha que o versículo 42 fala que estava à morte, aquela filha, por essa demora, aquela filha vinha a óbito. E é o que fala aqui, ó. Porque o texto agora, o título fala a ressurreição da filha de Jairo. Agora já não fala que ela foi curada. O título fala que ela foi ressuscitada, então quer dizer que ela morreu. E continua, né? Falava ele ainda, olha, a mulher estava contando a história ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Chegou a notícia, agora a tua filha já não está doente mais não. Tua filha que estava doente agora piorou, ela morreu, agora não precisa incomodar mais o mestre. Mas olha o que Jesus disse. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, ela será salva. Jesus, na hora, rebateu aquela palavra, né? Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João. E bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas ela está dormindo. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Por que Jesus não queria que a ninguém contasse o que tinha acontecido? Porque ele sabia que quanto mais se divulgava tudo aquilo que estava acontecendo, mais ele era perseguido. E o intuito dele ali, ele queria o máximo de tempo para poder ajudar o máximo de pessoas. Esse é o poder do Senhor Jesus que nós temos pregado para você. É um poder que você tem que tomar posse. Talvez aos seus olhos você fala, bispo, isso é impossível de tomar posse. Não é não. É porque nós, com o passar do tempo, nós vamos deixando muitas vezes a nossa fé se esfriar, nós vamos deixando a mornidão entrar no nosso coração e nós paramos de sacar esse poder, de tocar em Jesus como aquela mulher hemorrágica tocou. Tocar nele como nós tocávamos quando nós iniciamos a nossa fé. Como o livro de Apocalipse ali, ele fala contra a igreja de Éfeso, ele fala assim, vocês estão arrebentando, pessoas bacanas, mas eu tenho algo contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. E muitas vezes esse é o grande problema da igreja atual.
Quando eu falo igreja, eu falo de nós. Que a igreja somos nós congregamos em uma igreja. É importantíssima a igreja física, o templo, ele faz parte do processo da salvação. Mas a igreja verdadeira de Cristo somos nós. E nós, como igreja, muitas vezes nós entramos nesse dilema de perdermos o nosso primeiro amor. O primeiro amor, ele faz que a gente seja ousado, o primeiro amor faz que a gente tenha intrepidez. E é isso que está faltando na igreja de hoje. Na igreja atual hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2023, a igreja de hoje, ela é uma igreja sem intrepidez, porque ela tem perdido ali a essência do primeiro amor. Nós precisamos retornar a essa essência, a essência de crer que Deus não mudou. E você há de concordar comigo que Deus ele não muda, o que muda somos nós, porque quando você age a fé, você se lança na fé, você vê o resultado. Quando você verdadeiramente se empenha, você vê o resultado. Mas cada dia você tem se empenhado menos, cada dia você tem se esforçado menos, e por isso que tem havido menos resultados. E hoje eu te convido aqui a você retornar a esse primeiro amor para poder receber essas bênçãos que Jesus está proporcionando aqui nessa palavra para a gente hoje, essa leitura, nesse estudo todo especial. Você aceita? Então eu quero orar para Ele te dar força nesse momento. Pai, dê força para cada um de nós, para que nós retornemos ao primeiro amor, para que possamos desfrutar dessas bênçãos, né? Semelhante desta mulher aqui, que há 12 anos estava ali com hemorragia e foi curada, esse endemoniado que tinha dentro dele uma legião e se libertou a ponto de virar um discípulo, um pregador da tua palavra, desta jovem, né, dessa criança de 12 anos que chegou ao ponto de morrer, mas ela ressuscitou pelo teu poder. Nos ajuda a novamente ter o contato com essa fé, ou aqueles que nunca tiveram, de encontrá-la em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. Nós entregamos tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga glória a Deus, tá bom? Eu quero que você tome posse dessa palavra e seja muito abençoado. Se Deus quiser, amanhã eu estou aqui de volta, tá? É um compromisso diário que, se Deus permitir, eu estou com você todos os dias, lendo a palavra de Deus. Amanhã, Lucas capítulo 9. Se você está chegando agora, conheceu o Bispo Fabrício e o canal aqui, Bispo Fabrício Dias, por esse vídeo, nós temos aí vários livros já lidos, ou talvez até mesmo já encerrei a Bíblia toda, dependendo de que ano que você está me acompanhando, eu já devo ter encerrado talvez até mesmo a leitura. Se está acompanhando em tempo real, fique firme, porque Deus ele tem bênção para você, tá bom? Já vou indo, amanhã eu tô aqui de volta. Beijão no seu coração do seu bispo, que deseja que você seja cheio da palavra de Deus. Olha quantos vídeos tem aqui na tela, toque um deles, seja abençoado. Tchau, tchau.